bola! Se liga que está na web o nosso Tele... Nesse bloco de hoje, teremos um assunto muito quente que desperta muita curiosidade em todos vocês. O nosso bloco, Meu Amigo Quer Saber. Para o nosso bloco, Meu Amigo Quer Saber, recebemos o nosso querido Dr. Rafael Teles Scherer, que é especializado em cirurgia geral e urologia, apaixonado pela sua esposa, pelos seus filhos, ama viajar e, se não fosse médico, seria comentarista de esporte. O Dr. Rafael irá responder todas as perguntas da plateia relacionadas a esse assunto. Boa noite, Rafael. Boa noite, galera. Tudo bem? Tudo jóia? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, pela recepção calorosa aí também. Só introduzindo... introduzindo devagar, só um pouquinho. Na verdade, eu sou, como foi apresentado, médico, cirurgião geral, urologista, e só para que vocês tenham um breve conhecimento, a especialidade de urologia, ela é uma especialidade que não trata só de homens, tá certo? Só para vocês saberem, é uma especialidade que também trata mulheres, porque é a especialidade que trata toda a parte urinária, tá certo? Tanto do homem quanto da mulher. E relacionado muitas vezes à parte genital do homem. Por isso que o urologista trata a próstata, essas coisas, e a parte sexual relacionadas ao homem. Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre qualquer assunto relacionado à medicina, mas se vocês quiserem abordar a parte sexual, da parte de sexualidade, eu acho que seria bem interessante também. Então vamos lá. Agora a palavra está com a plateia. Tem alguma pergunta? Meu amigo quer saber a quais hormônios estão ligados o libido. Boa pergunta. O libido, que é expressando na linguagem bem popular, o famoso tesão, desejo, vontade, né? No homem ele é diretamente relacionado à testosterona, tá? Então, por isso que quando o homem perde o libido ou diminui a libido, a primeira coisa que você tem que pensar é numa diminuição de testosterona. Mas a libido não está única e exclusivamente relacionada à testosterona, ao hormônio. A questão emocional, ela influi em grande parte na questão da libido, tanto do homem quanto da mulher, tá? Então a gente vê na maioria das vezes, quando há uma diminuição da libido, o problema não é hormonal. Na maioria das vezes o problema é emocional, na esfera emocional, na esfera pessoal, problemas de relacionamento, de preocupações, etc. Tá? Então, o libido ele tem um componente hormonal, mas não exclusivo hormonal. E na mulher, a questão do libido, a questão emocional ela é muito, muito evidente. E, a não ser na fase pós-menopausa, que aí é a ausência de hormônio que tem o componente principal. Principalmente os hormônios, o estrogênio, o estrógeno, tá, que tem um papel importante na libido feminina. Vamos lá, mais uma pergunta ali no auditório. Meu amigo quer saber como se trata a ejaculação precoce. Acho que esse é o amigo mesmo. Você cochichou no ouvido dela, né? Na verdade, gente, a ejaculação precoce é uma causa, uma das queixas sexuais mais comuns de consultório na urologia. É o que, principalmente em jovens, tá? A ejaculação precoce ela está diretamente relacionada com ansiedade. Então é a ansiedade de desempenho que na maioria dos jovens tem, aquela ansiedade de, poxa, eu tenho que mandar bem, eu tenho que
que agradar a parceira, eu tenho que satisfazer minha parceira. A ansiedade, a insegurança em relação ao corpo, ao tamanho de pênis, ao desempenho dele. Então, ela está relacionada puramente à ansiedade. Tá? Então, muitos acham que é a questão da sensibilidade peniana, que é muito... tem uma sensibilidade aumentada, não é verdade. Então, o tratamento é baseado, basicamente, psicoterapia, tá? Confiança e medicamento. Existem medicamentos, principalmente relacionados ao controle da ansiedade, e que melhoram essa questão ou melhor, retardam a ejaculação, aumentando o tempo até a ejaculação, para satisfazer a parceira, tá certo? Então, basicamente é isso. Mais uma pergunta aqui do auditório. Meu amigo quer saber qual é o mais seguro, preservativo feminino ou masculino? Boa pergunta, né? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, são dois métodos seguros, tá certo? São dois métodos bem seguros. O problema assim, o preservativo masculino, ele é muito mais difundido, socialmente aceito, muito de uso mais fácil, e por isso o preservativo masculino ele é o mais indicado. O uso do preservativo feminino ele exige um conhecimento maior para colocação, não é tão simples assim. Então, você não vê na prática o uso do preservativo feminino. Então, se você tiver que escolher o preservativo masculino pela facilidade de uso, pela facilidade de preço e de acesso, é melhor. Então, meu amigo me perguntou, pediu para eu perguntar antes de sair daqui. Ele não veio porque está meio triste até. Ele queria saber se naqueles sites que falam aumento do órgão reprodutor masculino, se algum funciona assim, porque ele está meio triste. Ele ficou envergonhado, né? Por isso que ele foi embora mais cedo, né? Depois, na filmagem, eu vou ver quem é que estava do seu lado aí, para saber quem que... em relação à questão do tamanho do órgão sexual masculino, assim, é um mito, e hoje, com a questão das redes sociais, da internet, você vê muita propaganda falando em cirurgias de aumento peniano, dispositivos para ter o aumento peniano. Isso não existe, tá? Isso não existe. As cirurgias de aumento peniano, elas são mutiladoras, levam, na maioria das vezes, à disfunção erétil, né? À impotência. Então, não existe cirurgias de aumento peniano, tá? São propagandas enganosas que você vai encontrar muitas vezes nesses sites pornográficos, nessas coisas, você acaba vendo isso. Isso é mentira. Então, infelizmente, quem tem um pênis pequeno vai ter que usar outras armas. Vamos lá, pessoal. Mais uma pergunta? Microfone lá em cima, então. Meu amigo quer saber se, o senhor é o cirurgião geral. Qual que é a pressão da sua profissão? Boa pergunta, porque a gente sai um pouco dessa discussão da sexualidade e em relação à profissão, que eu acho que para vocês é importante isso também. A profissão de médico, ela é uma profissão, por si só, de bastante pressão. Então, vocês que estão fazendo uma escolha, eu sei que nessa fase de escolher a gente ainda é imaturo para fazer uma escolha tão importante na vida em relação à profissão. Então, realmente, às vezes a gente vai errar, mas qualquer profissão, e aí aproveitando o gancho que o Braulio falou, o Major Braulio falou, que o Dr. Fernando falou, você tem que fazer com amor, com dedicação. Se você fizer com amor, com dedicação, aquilo que você faz, naturalmente você vai ter sucesso na sua profissão. Qualquer profissão que seja. Qualquer uma. Então, assim, e aí a pressão, ela diminui.
A pressão ela existe, é natural, mas se você faz com dedicação e amor, a pressão ela se dilui. Aquilo que é para ser só ruim se torna um desafio, se torna o objetivo do seu dia. E, obviamente, como cirurgião, a pressão é maior, porque, da maioria das vezes, você não tem chance de errar. Você não pode errar. Ou o seu erro vai custar muito caro. E a tomada de decisão ela tem que ser imediata, muitas vezes. Então, se você não fizer aquilo com amor, e se você não tiver também muito concentrado naquilo que você faz, você vai errar. E aí o preço, na maioria das vezes, é grande, é uma vida que você vai perder. Então, mas para você minimizar a pressão, é questão de usar... É a mesma coisa que o Major e o Dr. Fernando falaram. É fazer aquilo com carinho, com dedicação. Mais uma pergunta, então, do auditório. Meu amigo quer saber se já existem vacinas contra a DST. E como que eu posso saber se eu estou com uma ou alguma coisa assim? Ótima pergunta. Quando você fala em DST, é uma gama muito grande de doenças, né? Hoje em dia, eu tenho visto isso muito, já só saindo um pouquinho, eu tenho visto muito isso no consultório, um aumento muito grande de DSTs, principalmente em jovens. E aí é um alerta para vocês. Na minha adolescência, houve uma explosão dos casos de AIDS, e a televisão e as mídias sociais se falava o tempo inteiro sobre AIDS. As propagandas no carnaval, das festas, era use camisinha, use camisinha, use camisinha, para todo lado. Hoje em dia, até por política de governo, não sei, não existe mais propaganda na televisão sobre isso. E hoje se perdeu o medo das DSTs. Hoje a maioria dos jovens não tem medo das DSTs. E parou-se de usar métodos de proteção como a camisinha, que é o melhor método para as DSTs. Então, as DSTs vieram com muita força. Então, hoje estão ressurgindo. Hoje você vê muitos casos de gonorreia, sífilis, há uma explosão de sífilis, uma epidemia de sífilis mesmo nos jovens. Então, é só fazendo esse alerta, né? Vacinas para DSTs, só existe vacina para HPV, tá? Das DSTs mais comuns, só existe vacina para HPV, que é uma DST muito, muito prevalente. Hoje, 70% da população sexualmente ativa tem o vírus da HPV, 70%, é muita gente. E essa vacinação proposta pelo governo para HPV, a tendência o que vai acontecer é que, em futuras gerações, vai haver uma diminuição progressiva do número de pessoas infectadas pelo vírus HPV, não HIV, e que vai ser benéfico, porque a HPV ela causa um grande problema, principalmente para a mulher, que é a possibilidade de desenvolvimento de câncer de colo de útero. Tá certo? Então, esse é um grande problema. É um grande avanço que houve, e acho muito importante. As outras doenças sexualmente transmissíveis não têm vacina. A vacina é prevenção. E você acha que futuramente vai ter algum outro método contraceptivo sem ser a camisinha? Método, nós temos que ver a questão seguinte. Você está falando em método anticoncepção, né, contraceptivo. Na verdade, existem vários métodos contraceptivos, né? Já existem vários. A camisinha, ela é um dos métodos contraceptivos, mas ela tem um papel principal na questão das doenças sexualmente transmissíveis. Tá? Não só como método contraceptivo, porque com método contraceptivo você tem DIU, pílulas e uma série de outras coisas. Que, na verdade, é uma das preocupações em jovens, a questão contraceptiva, é óbvio. A gravidez na adolescência é um problema de saúde pública muito grande, né?
Mas a camisinha como método, ou melhor, outros métodos que para evitar doenças sexualmente transmissíveis, eu não consigo enxergar nenhum outro método que não seja um método de barreira, desse método de proteção, que seja ou a camisinha masculina ou a camisinha feminina. Eu não vejo. A última pergunta, então, do auditório para o nosso doutor Rafael. Boa noite. Meu amigo quer saber a sua opinião, como médico, urologista, sobre educação sexual nas escolas. Uma boa pergunta. Eu acho que a educação sexual nas escolas é muito ruim. Muito ruim. Isso porque não há nenhuma política de governo para esse fim. Não há uma política educacional para a educação sexual, pelo menos até que eu tenho esse conhecimento. São, na maioria das vezes, iniciativas individuais de professores que tentam, de alguma maneira, ter essa questão da educação sexual. Ela é débil, ela deveria ser muito mais enfatizada nas escolas. Mas isso é um problema também familiar. Há um tabu muito grande dentro das famílias para essa questão de discussão da questão sexual. Isso é cultural. A sua mãe, a maioria das mães e dos pais não abordam, tem uma restrição à questão sexual, é vista como um tabu. Desde o início, desde quando você tem um filho pequenininho, desde do pegar no órgão genital, cria-se um tabu. A maioria das vezes, pais não gostam de tomar banho com os filhos, falam dos órgãos genitais como se fossem um corpo completamente estranho, desvinculado. Isso deveria ser mudado em casa. Você tem que tratar as coisas não com sexualidade, mas com naturalidade. Se você conseguir tratar isso com naturalidade, a questão sexual fica muito mais fácil de ser abordada. Doutor Rafael, muito obrigado. Quero agradecer a sua disponibilidade. Tivemos ótimas perguntas e excelentes respostas. Realmente é uma quebra de tabu, então o Televisão está aqui para a quebra de paradigma. A iniciativa do colégio é justamente para isso mesmo. Muito obrigado, você aí de casa, muito obrigado, auditório. Teremos o nosso último bloco, o bloco Torta na Cara. Shoot!